que eles dois estão cheios da maconha. Que o bracinho é torto. Aborta também? Chega de ser gay, isso é uma ordem. Mais uma dose, é claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Por que a gente é assim? Bem-vindo ao podcast do Fala Mais Bebe. Eu sou o Jean Correia, adorando ver falsos filósofos batendo a bota, e do meu lado, extrema esquerda, né? Ele, Cramunhão, o homem que tá guardando o seu dinheirinho para comprar a estátua de Lenin. Fala, Jeanzito, que estátua de Lenin, o caralho, vou comprar uma estátua gigante da Pepsi Cola, adoçadinha com vários ferros abortados tops. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, a Cláudia, que é professora de História formada na UFPB, com especialização em treta política. Se apresenta um pouquinho aí, Cláudia. Oi, pessoal, meu nome é Cláudia, sou professora de História. Atualmente estou no meio dos quase 18 milhões de desalentados do Brasil, né? Muito feliz de estar aqui do lado do Jean, do Cramulhão, esses dois caras que eu acho muito, muito sensacional. Pode chamar palavrão, Jean? Pode à vontade, deve? Pode, deve. Muito fodas, pessoas que eu... Jean, principalmente, né? Uma pessoa muito querida para mim. E é isso, estou muito feliz em estar aqui, espero que o nosso papo seja muito proveitoso, muito legal e que, de alguma forma, né, alcance os coraçõezinhos do Brasil. É isso aí, Cláudia. A honra é toda nossa, Cláudia, por você estar aqui. Cramunhão, pode começar a fazer a primeira perguntinha. Então, Cláudia, como você já conversamos em off ali, você teceu vários elogios ao nosso Brasil atual, à nossa presidência. Como é que tu... contém doses seguras de ironia essa frase. Como é que tu se vê daqui a algum tempo, né, em uma sala de aula, trabalhando, abordando esse período de necropolítica, de distorção da história, de mudança dos fatos, tentar reconstruir uma história que a gente sabe que não é verdadeira, né? Como é que tu se vê daqui a algum tempo nesse árduo trabalho de tentar elucidar para os futuros alunos o que foi esse momento, né, e o quanto impactante ele foi para a nossa história política e história de país? Claro. Bem, antes de me projetar para o futuro, eu queria só regressar um pouco, né? Como todo historiador, nosso olhar está muito no passado. Eu queria falar um pouco assim de como essa necropolítica ela chegou até mim enquanto professora em sala de aula. No ano de, acho que era 2015, por aí, né, uma turma específica que eu tinha de nono ano, me apresentou o arcabouço, na verdade, né, a estrutura do que a gente está vendo hoje. E a época, né, é um pecado dos historiadores, de alguns pensadores da atualidade, de certa forma, minimizar os estragos de algo que é tão imbecil, né? É tão difícil de você acreditar que alguém, em pleno século XXI, acredite em terra plana, acredite que o homem nunca foi à Lua, que comunismo é uma coisa que vai dominar o mundo e vai comer criancinhas. Essas barbaridades eu ouvi em 2015 de uma turma específica minha de nono ano. E eu vi nomes, né, que essa semana a gente teve a alegria, diante de tanta tristeza, diante de tanta desgraceira desse desgoverno genocida, a gente teve uma notícia boa, né, que foi o fim da existência do senhor Carvalho lá, né, do pseudo-filósofo. Mas, enfim, em 2015, eu ouvi esses nomes, né? Olavo de Carvalho, aquele outro lá, YouTube bem famoso, decadente, roqueiro, né? E eu não credibilizei, sabe? Eu não acreditei que aquelas histórias de terra plana, de que o nazismo era de esquerda,
eu não acreditava que aquilo vingaria. Você acredita? E hoje, passados-se 6 anos, né? A gente está no início do ano ainda, eu fico imaginando se naquele 2015 a gente já tivesse se articulando, o que até agora não aconteceu, se a gente poderia ter freado essa onda obscurantista, reacionária, né, emburrecedora, que não só tomou conta da sociedade, mas chegou na nossa escola, chegou no Fundamental 1, né, tem crianças elogiando, tecendo elogios a esse governo, porque vem isso dentro de casa. Então, antes de projetar esse futuro, né, eu olho para o passado e eu percebo que a gente precisa hoje tomar uma decisão muito enérgica sobre tudo isso, né? Nós, enquanto pensadores, de alguma forma, né, a gente usando o tic e teco ali, os 2 neurônios, a gente consegue desenvolver algum pensamento que consiga descredibilizar esse tipo de raciocínio emburrecedor. Então, hoje é muito difícil e o futuro, eu acredito que ainda vai ser um pouco mais difícil. Esse ano de eleição, eu acredito que a gente vai conseguir, né, se livrar da pessoa que personificou, materializou toda essa estupidez, né, e institucionalizou a estupidez no nosso país. Então, eu vejo que o futuro ele ainda é muito difícil, sabe? Porque não foi só a educação que foi contaminada, a ciência foi contaminada, né? Não a ciência aquela que nos ajuda, né? Mas essa pseudociência que anda rodeando as pessoas e consegue alcançar as pessoas de menos esclarecimento. Então, na sala de aula, Cramulhão, Jean e todos que me ouvem, eu acho que vai ser muito difícil, né, a desconstrução de tudo isso, porque a estrutura do Estado permitiu que essas mentiras, que essas inverdades, né, que todos esses absurdos propagados diariamente por esse governo, a institucionalização disso vai deixar um prejuízo muito maior, entende? Eu vejo, por exemplo, que o MEC passa vídeos do Brasil Paralelo, gente. O MEC, né? Então, você percebe que não é só a questão do cercadinho, não é só a questão das redes sociais, não é só a questão das amizades, não. O Estado está contaminado, as instituições estão contaminadas, né? E contaminadas num alto nível que você acaba achando que os absurdos são normais e que você é louco. Eu já pensei por diversas vezes, não, eu tô pirando, eu tô, viajando, não pode ser tudo isso, essas pessoas não podem ser assim, cruéis, né, maldosas, não tem condição, mas é verdade, elas são assim, elas estão aí. Então, ficando cada vez pior. Claro, Jean, claro, porque o cara tem a máquina do Estado. Então, durante esses 3 anos e meio, ele não fez nada em prol da população, em termos de saúde, segurança, educação, emprego, mas ele usou a máquina do Estado. Isso ninguém pode negar. Ele usou a máquina do Estado para envenenar, para contaminar, porque essa contaminação ela é de fácil disseminação nas classes mais vulneráveis, mais populares, menos esclarecidas. Infelizmente, é isso. Agora, é muito difícil a gente projetar um fim para tudo isso, sabe? Porque a gente vai conseguir se livrar do Bolsonaro, com certeza, nessas eleições, dos filhos dele nas próximas, mas a mancha do bolsonarismo, do bolsolavismo, né? Porque também tem o astrólogo lá da Virgínia, isso vai demorar mais tempo. Isso vai demorar e vai demandar um esforço muito grande, né, da própria instituição que agora está contaminada e contaminando a população. Essa mesma instituição vai ter que agir de maneira muito eficiente para que a gente tenha, ao menos no futuro, uma projeção mais clara, mais tranquila, né, do que será essa sala de aula. E viu, Cramulhão, já que você me perguntou da sala de aula,
Esse não foi o motivo principal, mas, assim, um dos motivos para que eu não esteja em sala de aula hoje, sabe? Está muito difícil ser professor, e principalmente professora de história. E principalmente professora de história em um ambiente em que a história é vista como algo doutrinador, né, como algo nocivo, e não como algo que vai te esclarecer e te mostrar, porque você está nesse lugar, porque Cramulhão está sentado aí do lado do Jean, né? Como vocês chegaram até aí? A história vai te dizer isso, né? Infelizmente, não estou sendo pessimista, né? Mas eu estou sendo muito realista em relação a essa sala de aula do futuro. Vai ser preciso muita coragem, mas acima da coragem, o Estado vai ter que estar do lado dos professores, do lado da ciência, né, para que a gente consiga, ao menos, paulatinamente, minimizar esses danos, né, alastrantes que o bolsolavismo trouxe para o Brasil. Gostei de ouvir as tuas explicações, né? Achei legal, muito legal, tu voltar ali no passado e ver da onde apareceu esse Olavo pra ti, começou a aparecer cheirando rola, né? Na verdade, todos os criadores de conteúdo, né, cara, que disseminavam falsas informações, e tudo isso vem como fruto dos think tanks do neoliberalismo, né, cara? Tipo, e só vai se ter uma vitória sobre o que tá acontecendo agora quando digamos, os criadores de conteúdo de ciência, historiadores, comecem a ser levados a sério, sabe? Pô, a gente tem muito conteúdo de qualidade pra caralho, gente fazendo muita coisa e não tá ganhando quase nada com isso, só ganha pra se manter, sabe? Tipo, mesmo a produção do conteúdo, e enquanto tem esse tipo de gente fazendo desinformação, e é muito bem financiado, porque a desinformação é o que traz o lucro pro neoliberalismo, pros extremistas de direita. E não é um História FM falando sobre fatos realmente, estudando, trazendo pessoas para falar de Segunda Guerra, falar de Revolução. Não é, sei lá, um Revolu Show tocando sobre realmente o que é o comunismo, falando sobre pessoas do meio. Esse tipo de coisa não é interessante, esse conteúdo não vende bem, né? O que vende bem é essa desinformação que é atrativo, que é fácil, de linguagem simples. Mas sabe o que é, Cramulhão? Você vê, e Jean, você vê o próprio TikTok, né? O Brasil é o país que mais usa o TikTok. E isso fala muito da nossa sociedade, isso fala muito da educação que é dada à nossa sociedade. Né? A educação da glamorização, né? De algo que, na realidade, não existe. Você vê, a maioria dos vídeos de TikTok são de pessoas extremamente simples, em lugares muito simples, que em algum momento se vê na rede social, tendo visibilidade, mas não percebe que até nisso, né, ela está sendo, de alguma forma, manipulada a estar ali, né? Manipulada a se manter naquele lugar. Porque quando eu olho, por exemplo, redes sociais, 90% dos conteúdos é isso que você falou, Cramulhão. É entretenimento bobo, fútil e desnecessário. Porque quando é algo, um documentário, né, uma entrevista, gente, não dá audiência. Não dá audiência, não dá view, não dá curtida, não dá like, não dá compartilhamento, porque as pessoas querem ver isso, querem ver gente dançando no TikTok, fazendo dancinha. Não que não seja que seja ruim, porque quem gosta de dançar, beleza, eu não tenho gingado, né? Então, me ponho aí com... não sendo uma TikToker da dança, não é que eu, de alguma forma, discrimine, né? Porque realmente eu não tenho um gingado para dançar. Mas você entende, assim, que as redes sociais, elas também têm confortado, entre aspas, uma parcela da população a achar que aquilo ali é a vida dela, né? A internet tem travado as pessoas nesse ambiente virtual quando o mundo real está acontecendo e o mundo real está atropelando a gente. Não adianta você ficar nas redes sociais o dia todo olhando a vida dos outros quando o governo está
pedindo certificação para vacinar criança, né? Quando a Damares está criando disque antivacina, quando você tem a Amazônia queimando, Pantanal, mineração, então tem tanta coisa, gente, acontecendo. E essas redes sociais poderiam ser uma ferramenta, mas é uma ferramenta contra. É o fato de se tomar o espaço que está sendo feito essa desinformação e começar a se criar conteúdo de informação. Tipo, a garotada mais jovem está indo pro TikTok, tá no Instagram, então vamos trazer os produtores de conteúdo sério, fazer eles terem visibilidade aqui nessa rede e levar essa informação, mesmo que de repente do nada tu tá passando a tua timeline ali e vi um vídeo de história de um cara que fala de um jeito atrativo para quem é jovem, sabe? Isso. E fala ali, fácil, informativo, rápido, porque ninguém quer ficar, vendo o Pirula falar 1 hora, tá ligado? A gente que é de uma velha guarda pega e consegue ficar ali, ter atenção, divide ali, vídeo em 3 partes ali, assiste um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mas o jovem, ele quer, o pessoal mais novo quer tudo muito imediato, sabe? Então tem alguns criadores de conteúdo que já estão tentando ir para Twitch, o próprio TikTok, e fazer coisas realmente mais escoladas, que acabam até sendo fáceis de viralizar, sabe? Para ser meio que uma contraproposta do que é feito por quem dissemina esse tipo de informação falsa, tipo de política e posição perigosa, né? Sim. Ô, Cramunhão, tu falou uma muito boa também, que é a questão da velocidade do conteúdo, né? Porque o TikTok é conteúdo de 15 segundos, que é aquele negócio, né? Rápido. As pessoas passaram. E como passar uma informação, E é viralizar, a questão... né? Tem que viralizar o negócio. Tem que fazer o negócio e chegar em alcance no máximo de pessoas que conseguir, porque daqui a pouco ele morre, porque ele vai ser atropelado por outro conteúdo. Sim. Exato. E tipo, um exemplo, o Jones Manuel, tá ligado? Que, porra, um cara foda pra caralho, tá ligado? Eu admiro muito ele. Ele se aproveitou na questão de falar, pô, como é que eu vou passar no TikTok, tá ligado? Eu tenho que ir já que a tecnologia não para, tá ligado? E ou a gente vai atrás e acompanha ela, ou a gente fica pra trás, tá ligado? Então, tipo, como é que eu vou passar um conteúdo, tá ligado? Falando sobre Karl Marx, tá ligado? Em 15 segundos. Então ele foi pro TikTok e começou a fazer vídeos, tipo, autoexplicativo bem rápido sobre assuntos, tá ligado? Pra pelo menos passar alguma informação pra galera que tá passando no TikTok dele, um exemplo. Cara, o poder de usar a propaganda das redes ali a seu favor. E assim, né, eu vejo que tem nomes, por exemplo, o Jonas Emanuel, já o acompanho. Tem o Chavoso da USP, eu acho ele fantástico, muito foda, cara. Ele tem uma linguagem muito atual, bastante dinâmica, muito atrativa, te prende muito, e ele consegue passar, assim, assuntos extremamente complexos. O Chavoso, a Lauda, é meio que essa juventude que tem necessidade de estar aparecendo para... chamou, pô, eu tô vendo o Jones, que não, o Jones não é velho na real, só que o Jones é uma pessoa muito séria, então tu acaba achando que o Jones é um cara mais velho do que ele realmente é mais novo que eu e que o Jean, só que tu vê, é um cara que ele é muito sério, muito quadradão, muito sisudo, aí tu vê a Laura, sendo sarcástico, chavoso, engraçado, tá ligado, o cara de periferia que fala de um jeito mais simples. E é atrativo para quem tá chegando assim, não quer tomar aquele baque de muito conhecimento e fica ali meio perdido, desnorteado. Exato. Então tem uma galera boa fazendo conteúdo dinâmico, interessantíssimo, e que tá ocupando esses espaços, né? Do TikTok, do Instagram, do YouTube. Mas eles ainda são uma minoria que não consegue essa visibilidade, né, dessa banalidade que são esses youtubers, na grande maioria hoje, né? Esses que querem números, esses que querem visualização, não porque querem passar conteúdo, mas porque eles querem ser famosos, né? Porque eles querem aparecer, querem se tornar, de alguma maneira, uma referência no que faz ou onde está. Não importa, o escritor de conteúdo de extrema-direita, neoliberal, eles podem ter 600 seguidores, 500 seguidores, 3 mil inscritos. Tem gente grande do governo, gente influente dentro do país, que vai lá, tira 1 hora, meia hora e tem um diálogo com esses caras, sabe? Isso chama, faz esse pessoal, querer ninguém crescer dentro daquela bolha, e isso não acontece com o pessoal que é oposição aí, sabe? É difícil tu conseguir, trocar ideia com um cara grande, progressista, de esquerda, comunista, tá ligado?
E esse pessoal ele sempre está muito aberto porque sabe que isso vai chamar e vai fazer várias bolhas de pequenos criadores ficarem grandes e vai manter todo mundo ali com aquela desinformação sempre. O próprio orçamento da SECOM, né, nos últimos 2 anos, diz justamente isso, né? Como o alinhamento político, ele tem favorecido essa gente que quer unir o útil, né, de estar numa rede, de ser famoso, ao agradável, que é o dinheiro do governo, nosso dinheiro, né, que está chegando para esse pessoal. Então, a SECOM é o exemplo disso que você está falando. O orçamento, nos últimos 2 anos, tem sido voltados para sites de extrema-direita, para canais, para youtubers, para essa galera manter essa chama, né, do negacionismo bastante acesa. Agora saiu também a verba do governo, 8 bilhões para as Forças Armadas, né, desde o Exército, Aeronáutica, Marinha, juntando educação, saúde e segurança, não chega a 1/3 do valor que foi distribuído. É reflexo do que está sendo tentado fazer, né, cara? É um alinhamento das Forças Armadas para uma tentativa de possível golpe, como aconteceu, como a Cláudia é melhor que a gente sabe, ali no começo da década de 60 até 64, quando aconteceu o golpe. Tipo, tu viu o pessoal do alto escalão do governo e de formatura de pracinha, sabe? Tipo, de maluco ali... Exato. Sabe, não é ninguém. Por que tá dando tanta atenção para esse baixo clero das Forças Armadas? Se a comunicação deveria ser direto com as chefias, né, com os generais, o alto escalão da parada. Eu acho que o interesse desse aumento, em especial agora, é um pouco esse esfriamento das relações entre o governo e o Exército, e as Forças Armadas como um todo. Você vê que há poucos dias atrás eles começaram a falar sobre vacinação, exigir a questão da carteirinha, né? O Exército começou a se posicionar meio que se afastando do bolsonarismo, voltando para a sua caserna, né? Para que tudo volte a ser como era antes, só que não será. Porque as Forças Armadas elas atuaram de maneira dúbia, coletivamente, em todas as suas instituições e individualmente, porque a gente tem o exemplo do Pazuello. Né? As barbaridades que o Pazuello cometeu dentro do governo foi de forma individual, mas ele representava uma instituição do Estado. Sim. Né? Então, esse desgaste recente entre o governo e as Forças Armadas, né, colocou o presidente em alerta. As eleições estão chegando, eu preciso de apoio, as Forças Armadas estão começando a se afastar, então vou trazê-los de volta. Como é que eu trago qualquer pessoa de volta? Dinheiro. Dando 6 mil conto por um cabo que acabou de entrar no Exército, enquanto um professor... Não, isso é ridículo, né, cara? Imagina o soldado chegar a ganhar 6 mil e um professor na desvalorização que tá, né? Até uma coincidência, né? A gente, tipo, o Bolsonaro, ele tenta de tudo que é forma trazer as Forças Armadas de uma forma para fazer uma ditadura mesmo, para chegar e fazer o que eles chamam de um golpe, né? Para fazer um golpe. Ele quer criar esse medo iminente, né? Isso, e me lembrou um pouco, tipo, até na questão da Guerra da Vacina de 1904, isso, né? Quando que o Exército, naquela época, tentou se aliar com as pessoas que estavam lutando, que não queriam ser vacinadas, né? Que estavam guerreando. Exato. Porque achava que a vacina era um controle populacional, a vacina era uma forma de manipular o povo, matar o povo, e o Exército tentou dar um golpe naquela época para ficar do lado dos antivax, né? Seria muito igual se ele conseguisse naquela manifestação que ele fez, gritando lá pro Alexandre de Moraes, tipo, acabou, sabe? Cara, aquilo foi muito a revolta da vacina. Foi muito emblemático, né? Lembrou muito. E eu vou um pouco mais... eu vou voltar um pouco mais ao tempo em relação ao Exército, né? Para a gente entender por que o Exército se põe nessa ideia de estar do lado do povo, salvar o país, quando, na verdade, o que a gente tem desde os tempos mais remotos, né? O Exército, ele também é uma manutenção de privilégios. O alto escalão do Exército ainda mantém os privilégios daqueles que de uma certa forma, como o Bolsonaro quer fazer agora,
os sustenta, né? Os mantém sempre nesse espaço de poder. Então, o exército sempre foi usado para favorecer os privilegiados, para manter os interesses governamentais intactos, e para isso ele atua nessa questão negacionista, nessa questão de ir contra aquilo que seria prudente. Foi assim na revolta da vacina, né, quando a população realmente pegou em armas, barricadas, você imagina o que era naquela época você receber uma notícia de que o Estado quer matar você, né, de que o Estado quer se livrar de toda forma da população. E a gente tem que pegar um contexto maior, porque esse 1904, ele vem de um momento de turbulência, né? Não é só a vacina que está acontecendo. Você tem o cangaço, você tem a coluna prestes quase a explodir, você tem uma série de revoltas, né, por conta da chegada da República. Então, o Exército também estava chateado, né, com essa ideia de que, de uma certa forma, uma república é algo que está desvinculado à ideia do divino, do poder, né? Então, se livrar da monarquia colocou o exército nessa função de salvacionista, de divindade. Né? Você vê que as pessoas têm realmente, algumas pessoas têm realmente adoração a essa questão das Forças Armadas, como se ela fosse algo muito maior do que a Constituição, muito maior do que a própria nação, do que os brasileiros, quando ela não é. As Forças Armadas, elas estão sujeitas à Constituição. Então, você vê que, desde sempre, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, ela é um instrumento de poder do governo. Ela ainda não alcançou, como, por exemplo, né, por mais que a gente tenha críticas ferrenhas aos Estados Unidos, você vê quando o chefe das Forças Armadas lá, né, ele foi visto com o Trump do lado numa igreja, a primeira coisa que ele fez foi se desculpar com o povo. Aqui você tem um general de 4 estrelas, como o Pazuello, comprando cloroquina e atochando na população brasileira. E não pede desculpa, vai para um shopping sem máscara, não, porque ele é do Exército, né? Porque ele pode. Então, é extremamente complicado, sabe? Essa santificação do Exército. Né? A gente não colocou ainda nem o Exército, nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar a serviço da população. Essas categorias de segurança ainda estão a favor dos privilegiados, daqueles que estão na manutenção do poder. Isso precisa ser mudado, mas, cara, é um caminho muito distante para a gente tornar o Exército uma ferramenta do povo, tornar a polícia uma ferramenta do povo, tornar a Polícia Civil investigativa uma ferramenta do povo. Todas essas forças, elas ainda pertencem e mantêm os privilégios daqueles que estão aí desde sempre. Uhum. O único exército que eu acredito é o Exército Vermelho, tá ligado? Olha que coisa louca, né? Só abrir um parênteses. Muitos dos meus alunos se surpreendiam quando eu afirmava, né, mediante as fontes, que a Segunda Guerra Mundial ela só foi realmente, né, teve o seu desfecho que teve por conta do Exército Vermelho. Sim. Lutou sozinho no fronte leste a guerra inteira. Exato, né? Então você tem aí o país que mais teve perda de vida e financeiro na guerra, sabe? Tipo... Mas isso não está nos livros de história. Ah, não. Porque Hollywood fez o favor de desconstruir tudo isso, né? Como fez o favor de construir para a nação americana que eles venceram a guerra do Vietnã, sendo que eles tomaram um pau, talvez do homem mais corajoso que já viveu nessa terra, o Ho Chi Minh, né? Que um cara conseguir fazer uma nação como o Vietnã, cara, não sofrer a mazela que fizeram na divisão das Coreias, o cara é muito piroca mesmo. O bicho é piroca. O bicho é doido. O Ho Chi Minh é louvável demais, cara. A gente paga muito pau, assim, pros líderes, né, pros pensadores, pros líderes que vêm da União Soviética, mas a gente pensar que aquele cara, né, na Ásia ali, num país não tão expressivo, conseguiu fazer o que fez contra o imperialismo norte-americano, que já era muito forte, era a maior potência bélica, ainda é, né, do mundo. Ele conseguir, junto com o povo, sabe, eu acho que eu só vi um povo se mobilizar e estar junto de um líder como o Ho Chi Minh, só o Fidel. São os dois caras que eu vi o povo estar agarrado e abraçado e, sabe, nossa vida tá com vocês e a gente é uma nação, a gente é uma união, a gente é uma coisa só, sabe? O povo todo junto, unido,
para vencer o imperialismo. E a população do Vietnã, ela foi crucial nessa vitória, né? Uhum. Porque era um país que, se você comparasse com os Estados Unidos, belicamente, nossa, não tinha nem comparação. Era um país zero. agrário, né? Um país agrário lutando contra um país modernizado ao extremo. E as mulheres tiveram participação importantíssima, cara. Tipo... Muito. E usaram, né, todo o conhecimento da natureza contra um exército que estava ali com as melhores armas da época. E eles usaram a armadilha de bambu, né, as muito terríveis, aliás, né, bastante cruéis, mas era necessário, principalmente para aqueles filhos da puta, né? Contra numa guerra puramente vale ali tudo. de um país que quer somente te eliminar, sabe? Sem um objetivo algum. Nossa, porque as guerras norte-americanas são totalmente sem objetivo e sem motivo nenhum. Então, qualquer guerra que eles percam e tomem no cu é muito bom. Com certeza. É aquele negócio, né? Qualquer lugar que possa ter um petróleozinho pra explorar ali, os Estados Unidos tá Sim, louco. Só tu ver os interesses de conflito deles, né? Agora eles estão ali cutucando a Ucrânia pra Ucrânia revidar a Rússia para que a Rússia, né? A gente tenha um motivo pra atacar a Rússia também, né? Gente, eu tô pedindo aqui, né, para que essas tensões, elas realmente cessem, porque eu acho extremamente perigoso, inclusive para a gente, mesmo distante, com o poder nuclear que tanto os aliados dos Estados Unidos quanto os aliados, claro, né, que a Rússia ela é líder nesse quesito, né? Mas, de toda forma, é extremamente perigoso. Eles têm um arsenal nuclear do caralho, velho. A Rússia... Ninguém bate ela, não, nesse sentido, não. Um conflito com essa magnitude não tem como ser um conflito isolado ali. Vai acabar espalhando muito. Para acabar com essa tensão aí, tem duas opções. Ou a China chega e fala assim, ó, galera, parou, tá ligado? Ou a Coreia do Norte começa a dar uma brincadinha lá e jogar uns mísselzinhos para um lado, pro outro, fazendo aqueles testezinhos. O grande problema é que a China tem um interesse econômico em cima de tudo isso. Então, tipo, se os dois se esfacelarem, para a China é muito bom, sabe? Ela continua mais soberana ainda economicamente. Mas é muito próximo, né, o território, né? Sim. É perigoso. Ali, qualquer bombinha explodida ali pode atrapalhar muito a questão econômica da China também. Mas eu não consigo, tipo assim, eu não acredito, claro que, bem leigo falando mesmo, né? Mas eu não acredito que qualquer país desses com a potência bélica poderia estourar um míssil, tá ligado? Nessas alturas, porque hoje tá tudo muito conectado, né? O máximo que eu acredito ali é uma guerra fria pesada, tá ligado? Mas é aquele negócio, né? Não é o que eu acho, né? Foi isso que os Estados Unidos fez na Guerra Fria, né? Começou a mexer com a União Soviética, né? Começou a se colocar como seu rival e seu inimigo. E quando chegou o momento do conflito, o que ele fez? Ele investiu em guerras periféricas. Coreia, Vietnã, né? E ele foi mostrando o seu poder, não dentro de uma guerra, né? Mas fora dela, mas ainda com seu nome sendo divulgado, né? E reproduzido o tempo todo. Eu também não acredito numa catástrofe generalizada em termos nucleares, mas eu acho extremamente perigoso essa movimentação dos Estados Unidos nas fronteiras, porque a Ucrânia, né, ainda tem essa relação de território com a União Soviética, né? Então, de uma certa forma, quem está mais próximo em relação a pertencimento é a União Soviética, né? E os Estados Unidos estão ali de intruso. Então, qualquer movimento, por mais racional que os líderes sejam, por mais conectados que nós estejamos, mas qualquer movimento brusco dos Estados Unidos e da União Soviética pode gerar esses conflitos periféricos, né? Que agora, no momento, é o que a gente menos precisa. É que essas nações que têm rixas, né, antigas sejam inflamadas por conta de petróleo, por conta de... que foi sempre o motivo pelo qual, né, como o Cramulhão mesmo falou aí, sempre foi o motivo pelo qual os Estados Unidos começou os ataques a tantas e outras nações em outros tempos, né?
A saída das tropas dos Estados Unidos da Síria, isso pode estar envolvido, tipo, em precisar de as forças mais concentradas, porque assim, isso começou agora, mas logo depois também da saída dos Estados Unidos da Síria, tipo, trazendo todo o seu exército de lá, né? Que era muita gente que estava, né? Uma porcentagem muito grande que estava na Síria. Exato. Os Estados Unidos sempre teve essa mania insistente de interferir em todos os territórios que apresentem algum tipo de ameaça ao seu poderio econômico. Isso é fato. Então, a saída em massa da Síria talvez tenha sido em retirada, né, porque o Talibã estava se organizando para chegar no seu objetivo, que era conquistar realmente o território. E quando ele se viu fora desse domínio, né, porque eu vejo os Estados Unidos muito como aquela pessoa que é muito de posse, que é o tempo todo estar no controle. Então, ele precisa estar no controle de algum lugar. Uhum. E ele resolveu trocar, né, fazer uma substituição. Eu vou sair da Síria, porque, de alguma forma, havia uma crítica e uma resistência dentro do próprio Estados Unidos com a permanência do exército na Síria, e resolveram ir para um território com o qual os norte-americanos se identificam como inimigos, né? A União Soviética, hoje Rússia, sempre foi esse arquétipo do inimigo perfeito para os Estados Unidos. Uhum. Entende? Então, é realmente essa ideia da substituição, mas ainda assim, para que o mundo sempre veja os Estados Unidos como essa nação que é a resolvedora de problemas, né, e que está sempre pronta a salvaguardar qualquer país que precise dele. Que, na verdade, no frigir dos ovos, né, como dizia o Chico Anísio, é só a manutenção de um poder de controle para que o seu sistema capitalista não entre em colapso, né? A gente tem aí o 5G, da disputa do 5G com a China, né? E a Rússia está ali no meio como uma grande potência que também pode se tornar uma inimiga em relação de tecnologia do próprio Estados Unidos. Então, sempre vai haver uma disputa acirrada em que se precise do inimigo. A gente viu que o nosso Brasil, né, o nosso Brasil atual também criou seus inimigos internos. Uhum. Porque a gente não tem poder para ir para fora. Se a gente tivesse o poder como os Estados Unidos, claro que a gente também estava criando inimigos internacionais. Os nossos inimigos estão todos aqui, né? O governo cria seus inimigos. Então, é numa escala maior aquilo que a gente vê na política brasileira. Acho interessante a gente falar sobre a questão dos Estados Unidos. Sempre que ele vai sair de um local que ele invade, o lugar sempre fica devastado e volta mais para uma questão retrógrada mesmo, né, do que ele vivia. Um exemplo assim que eu às vezes eu fico pensando, porque quando a Rússia, nos anos 70, os comunistas, né, que estavam no território da Síria, quando a gente vê aquelas imagens na internet que falam, olha como que as mulheres andavam, tipo, de biquíni na praia, é toda uma questão libertária de um povo, sabe? É complicado falar como outros países vivem, porque cada país tem sua cultura. Quando a Rússia estava lá, as mulheres viviam a questão do trabalho, a questão da vestimenta, eram como qualquer outro país que a gente pode chamar de país mais liberto, né? E quando os Estados Unidos invade e deixa, depois como que as mulheres ficam, tipo, a questão da burca, sabe? Uma coisa século XXI, como que ela... Tipo, a diferença que nos anos 70 era e agora é. Só porque numa época onde que os comunistas estavam, né, tentando mostrar a visão do mundo, né, o que era o comunismo, né, a luta pelo comunismo, e o capitalismo vai e faz e deixa o país viver daquela forma, sabe? Sempre gosto de olhar situações que estão fora, né, da minha realidade, como no caso do Afeganistão, da Síria, que nos anos 70, 60, 70, viviam o ápice da liberdade feminina, né? Tem imagens, as mais diversas possíveis antes da Revolução Islâmica,
você vê as mulheres andando de shortinho, de biquíni na praia, né, conversando, fumando cigarro, andando de bicicleta, que elas não podem hoje, trabalhando, estudando. Então, eu sempre faço essa comparação, sempre tento trazer para a minha realidade. Então, quando eu vejo, quando eu olho para o passado, né, desses países, e quando eu vejo a atuação dos Estados Unidos, eu sempre comparo hoje nossa sociedade, né? Mas vamos primeiro lá para a União Soviética, né? Quando os Estados Unidos se propôs a lutar contra a atuação da União Soviética dentro do território, dentro do seu território, ele precisava criar uma imagem do socialismo e do comunismo. E essa imagem do socialismo e do comunismo, ele foi moldado de uma maneira a colocar essas doutrinas sociais como algo maléfico, como algo demoníaco, como algo que precisava ser combatido em nome da família, em nome da pátria, em nome de Deus. Então, essa imagem, né, foi a imagem perfeita que os Estados Unidos sempre criou para esses regimes, ao qual a União Soviética e hoje, né, a Rússia moldou a sua sociedade, né? Então, para combater isso, ele se apegou ao que tinha mais de conservador, o que tinha mais de reacionário, o que tinha mais de violento para lutar contra a União Soviética, que era a religião. O que mais poderia convencer o mundo de que a União Soviética e o socialismo deveriam ser combatidos? A igreja, a religião, o islamismo, o cristianismo, como acontece até hoje, né? As liberdades sempre são vistas como, pelos religiosos conservadores, como algo negativo, como algo demoníaco. E o que você vê é justamente isso, é a religião, né? Aquela a mais perversa, a mais conservadora, chegando no Afeganistão, chegando na Síria e combatendo o inimigo, né, trazido pela União Soviética, entre aspas, o inimigo do socialismo. E aí você vê toda uma sociedade sendo agora desconstruída dos seus direitos, em especial as mulheres, foram as mais, sempre, em qualquer sociedade, em qualquer guerra, em qualquer conflito, as mulheres sempre são as mais vulneráveis. E no caso do Afeganistão, né, da Síria, foram elas perderam direito, de serem quem elas eram, de estudar, de passear. Por quê? Porque a religião as disse que elas não tinham. Então, a religião, ela também foi uma ferramenta importante para os Estados Unidos naquela época. Olha que coisa doida, a gente está falando de política, mas a gente precisa compreender que naquele momento, quando o Talibã, quando todas essas vertentes do islamismo chegam, né, nesses territórios que os Estados Unidos convidam ele para lutar contra a União Soviética, eles não vêm só lutar, eles vêm se instalar. E instalam, inclusive, todas as suas doutrinas, todos os seus dogmas que vão colocar a mulher, né, no seu papel que a Bíblia, ou do caso deles, o Alcorão determinava. Que a mulher tinha que ser submissa, tinha que ficar em casa. Então, a política e a religião sempre estão muito entrelaçadas em tudo. Né? E, nesse caso, todo o retrocesso que houve nesses países, né, que acabaram sendo um palco dessa demonstração do poder dos Estados Unidos, acabou se tornando, na verdade, um país extremamente violento, religioso, e que colocou as mulheres em um lugar de total apagamento social. E aí eu volto aqui para a nossa sociedade e vejo isso também no governo do presidente, né? Eu não gosto nem de dizer o nome dele, que me dá ânsia de vômito. Então, eu evito dizer o nome dele. Coloco ele no cargo que ele tem, que é o melhor se fazer, evitar o nome dele. Vai que ele aparece aqui igual aquele cara lá do Harry Potter, né? Chama de bolsa de cocô. Que... Então, quando eu olho para essa situação, né, do passado em relação aos retrocessos que as mulheres tiveram em relação à
a desocupação da União Soviética e a ocupação dos regimes islâmicos, é isso que eu vejo. Eu vejo a religião também como ferramenta. E a gente vê isso aqui no nosso território. Quem mais usou a religião para retroceder direitos, quem mais usou a religião para desqualificar as mulheres, quem mais usou a religião para falar contra direitos, né, sociais de minoria, foi o próprio governo. Então, há também aqui, Jean e Cramulhão, há também aqui esse movimento religioso, né, de tentar manter essa canalha de gente inescrupulosa que usa a religião muito mais como forma de dominação, como forma de ensinamento. Então, a gente sempre percebe os métodos desses governos reacionários, né? E o método sempre é o mesmo, se achegar à religião, porque a religião, mais do que ninguém, toca no coração das pessoas, alcança as mentes das pessoas. E da mesma forma como a religião foi usada lá, naquela época, para tirar direito das mulheres, ela também está sendo usada hoje aqui. Claro que não no mesmo nível, porque a gente tem uma Constituição que, embora seja uma menina ainda, né, uma adolescente, ela ainda se impõe, porque a gente também tem um Supremo que a faz valer, né? Mas, assim, a religião ela é um ponto essencial quando o assunto é retirada de direitos das mulheres, de grupos de minoria, né? Porque a gente sempre vai ter essa ideia de que o socialismo quer colocar as mulheres como pares iguais dos homens. O socialismo quer que as crianças, né, tem a questão do kit gay, todas essas loucuras. A gente percebe que tem a base da religião para que todos esses absurdos sejam aceitos e sejam normatizados, porque, afinal de contas, é a palavra do Senhor. Não é verdade, irmãos? Amém. Não, amém. É como já foi citado, né, cara? É um modo operandi estadunidense. Vai lá, fortalece as milícias dentro do país, faz uma falsa revolução e depois essa milícia cresce politicamente e vira um inimigo do Estado americano. É basicamente não aprende, né? É o jogo de poder que eles fazem para se manter vendendo e negociando armas no mundo afora, que é praticamente o que a economia deles é movido, né? Sim. Então é o modo operante do norte-americano que todo mundo aplaude e acha, tipo, que a polícia do mundo está correta, sabe? Eu queria perguntar agora pro Craunhão, estaria mais interessado assim em saber sobre a Cláudia, no âmbito agora mais voltado para a política feminista, tá ligado? Uhum. Cara, tipo, a gente sabe do posicionamento da Cláudia, que ela é, além de uma historiadora, é uma pessoa extremamente politizada e é uma feminista. E eu queria saber dela, né, tipo, como é viver nesse momento de Brasil, enfrentar essas mazelas que ela enfrenta, tipo, que todos enfrentam, né? E como ela vê todo esse retrocesso, todo esse ataque que é feito, né, as feministas, né, as mulheres no país. Bem, eu sempre gosto de me referir a esse momento como um momento desse movimento se refazer também, sabe? Eu acho que é muito importante uma autocrítica agora para esse modelo de feminismo que as pessoas acham que é. O feminismo nada mais é do que a tentativa de equidade entre direitos e deveres também das mulheres. Mas o que as pessoas entendem, né, aquelas que não estão, né, na luta, é que o feminismo é algo nocivo, né, à construção e à formação das mentes mais jovens. Por quê? Na mente dessas pessoas, eu até tive uma conversa acho que há uns 6 meses atrás, com uma turma minha, e me surpreendi quando as meninas da sala se posicionaram contra o feminismo. Por quê? Porque, em sua grande maioria, eram
pensamentos advindos da religião. Então, você percebe que é um momento importantíssimo, crucial, para que a gente mude essa visão que as pessoas têm do feminismo. O feminismo não é uma luta para que as mulheres conquistem o mundo e coloquem os homens todos numa fábrica para trabalhar para elas, enquanto elas... Não é isso, né? É uma visão muito surreal do que é a luta diária do feminismo, né? A luta contra o feminicídio, contra a tentativa de burlar leis importantes que foram criadas para nos proteger. Então, o feminismo hoje ele precisa alcançar o maior número de pessoas, mas ela precisa também desconstruir esse pensamento que as pessoas têm em relação a essa luta, né? As pessoas precisam entender que as mulheres, inclusive, que se não fosse o feminismo, por exemplo, das sufragistas, nós não estávamos escolhendo nossos representantes políticos, né? Se não fosse o movimento das mulheres das fábricas, né, a gente não estava trabalhando. Então, é necessário o feminismo quando ele é visto de maneira e passado de maneira racional. Qual é a imagem que as pessoas têm do feminismo? É de mulher sem roupa, mostrando o seio, ou fazendo algum gesto obsceno com uma cruz. E o feminismo não é isso, mas é assim que as pessoas, na sua grande maioria, principalmente as menos esclarecidas, veem o movimento. Vem como algo, né, pejorativo, vem como algo sexualmente provocante. E não é isso. E o mais dramático disso tudo é que eu não estou falando da minha mãe, que eu não consigo mais convencê-la do contrário, né? Não é da minha tiazinha lá do interior, que eu não... Não, são pessoas que moram na capital, que estão dentro de uma sala de aula, adolescentes, e que veem o feminismo como algo extremamente agressivo. Né? E, infelizmente, esse governo não permite que a educação atue no sentido de desconstruir essa imagem quase que diabólica do feminismo. Porque, novamente, eu digo, o presidente atual ele está com a máquina na mão, a máquina do dinheiro, a máquina da informação, da desinformação, no caso dele, né? A máquina da desinformação. Então, desconstruir tudo isso agora é necessário para que a gente consiga tentar fazer algo diferente. Trazer essa juventude que está dentro da sala de aula, gente. É incrível isso, mas são adolescentes que estão na sala de aula, que pensam que o feminismo é algo quase beirando ao satanismo, né? Que as mulheres vão pegar cruz, vão fazer gestos obscenos, e não veem que elas estão na sala de aula por conta do feminismo, elas votam por conta do feminismo, elas dirigem um carro por conta do feminismo, porque, a exemplo da Síria, a mulher não pode nem andar de bicicleta, ela não pode nem andar na rua sozinha, sem ter um homem do lado para dizer, não, eu estou aqui com ela está andando na rua, porque eu estou aqui com ela. Se ela for pega na rua andando sozinha, ela leva uma camada de cacete. Então, se hoje nós temos todos esses direitos, inclusive eu de estar aqui como mulher, falando a 2 homens, é por conta do feminismo, foi por conta da luta de outras que vieram antes de mim, que abriram as portas, que abriram os caminhos para que hoje eu pudesse votar, dirigir, trabalhar, me formar, conversar, me expor. Então, a desconstrução dessa ideia, né, que até muitos homens têm, inclusive, né? Jean, que estava ali dentro da Lura, viu que alguns pensamentos, até no nosso meio ateu, ele é bem complicado de desmistificar. Burro, né? Pode dizer burro, eu vejo... Não é porque... É aquele negócio, não é porque eu gosto de pessoas que têm pensamentos burros que eu não vou achar que são pensamentos burros, tá ligado? Sim. Mas para você ver, né, se a gente não consegue mudar se a gente não consegue construir um pensamento com aquelas pessoas que a gente considera mais moderados, né, na questão desses valores cristãos, você imagina como um adolescente que está na sala de aula, que o pai leva todo domingo para o culto, que a mãe escuta coisas das irmãs, da mãe, que mulher tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo.
Então, é muito difícil, né? A gente tentar mostrar a verdadeira face do feminismo, que é uma face de luta por equidade, não de superação do sexo masculino, mas de equidade entre direitos e deveres de homens e mulheres, né? De oportunidades. Aí eu falo, né, gente? Ah, que mania. Fique à vontade. A gente tá aqui sempre para ouvir. Cláudia, quando o assunto é feminismo, né, e a gente está escutando, pode falar à vontade, que a gente nessa hora não se preocupa, que a gente sabe que não temos lugar de fala por todo o desenvolvimento que aconteceu, né, nessa luta. Sim. Eu sou casado com uma professora, o Diego é casado com a irmã da minha esposa, que também é professora, a gente é amigo de infância, o Diego era amigo desde os 13 anos, né, Diego? E elas sempre estiveram nessa luta do feminismo. A mais nova também, ela é professora, ela é historiadora também, e é a mais feminista entre elas, eu posso dizer assim, Diego, que elas são bem, né? São Talvez, mais militante. Politizada nessa questão. Politizada na questão mais militante mesmo, assim, que eu vejo, assim, que debate mais ainda, até nas questões de rede social, tá ligado? Já pensei num podcast aqui, eu, ela, Karine e vocês. Não, é legal, a gente já convidou ela, mas olha, deu uma boa ideia, vou dar um toquezinho pra gente bater um papo assim, que vai ser divertido. Então, a gente ouve e gosta de aprender, sabe? De entender. Eu confesso que eu sou bem burrão, eu tenho que aprender muita coisa sobre o assunto podcast, né? A gente tenta trazer mais isso. Quando a gente traz os convidados, a gente quer que os convidados falem, a gente quer bater um papo, mas deixar o convidado à vontade, solto. À vontade, na casa dele, entendeu? Não se preocupa na hora de soltar o verbo. Pode soltar o verbo, pode falar pesado, porque a gente aqui... Sabe quando tu falasse assim, as mulheres não querem colocar os homens para trabalhar, ser escravizados? Às vezes eu penso assim, não, cara, eu acho que deveriam querer sim, pra galera ficar mais ligada, tá ligado? Esse lugar do feminismo, ele precisa ganhar essa notoriedade, porque a sociedade vê o feminismo como o desequilíbrio das forças, né, entre homens e mulheres, quando, na verdade, seria muito mais um antídoto para essa desigualdade em relação a oportunidades de emprego, em relação a salário, até mesmo a questão das punições, né, quando uma mulher ela vai para a cadeia fácil se ela entrar no supermercado e roubar uma lata de leite para dar para o filho. Mas aí você tem pessoas extremamente famosas que espancam as mulheres, passa nos telejornais e a pessoa está aí solta, né, vivendo a vida. Então, são essas equidades que precisam ser reparadas, né? Trazer um equilíbrio em todos os setores, em todos os segmentos da sociedade, seria a demonstração mais visível de que o feminismo não tem essa intenção, né, nessa pretensão de se colocar como superação de gêneros, mas como uma equidade. E quando rola o assunto de tipo dos homens, né, na grande 100% das vezes praticamente, de falar sobre o feminismo e falar sobre um exemplo, a questão da nudez, sabe? Parece que, tipo, esquece da luta e usa um estereótipo, sabe? Usa, tipo, em qualquer luta, desde a questão racial, desde a questão do feminismo, desde a questão... qualquer estereótipo que aquele lado tem, sabe? Querem utilizar aquilo como argumento para derrubar aquelas lutas. Sim. Sim, e o bolsonarismo, né, fez isso com maestria. Né? Usou, inclusive, feministas, né, mal resolvidas, como a ex-bolsonarista Sarah Winter, que tentou demonstrar como ela veio do feminismo e como o feminismo fez mal para ela. Né? Quando, na verdade, ela foi só uma massa de manobra para esse governo, que tentou, usando o feminismo, trazer todas esses absurdos, né? da retirada de direitos sem nenhum escrúpulo. As próprias, né? A própria Sarah Winter foi um instrumento extremamente perverso desse método bolsonarista.
É, como tu tocou ali, né? Tipo, a questão do feminismo é muito mais ampla porque é muito diverso, né? Tipo, tem a questão da pessoa preta, periférica, tem umas elas diferentes para cada situação e cada pessoa, né? É muito amplo e complicado e não tem como tu encaixar tudo num pacotinho só. Não tem, porque assim, é algo que você sente no dia a dia, sabe, Cramulhão? Você sente a necessidade do feminismo se tornar não uma doutrina, mas uma postura das mulheres. Um exemplo, uma coisa bem trivial, mas que mostra como isso é tão arraigado, né, nos pensamentos, que gestos até de gentileza são vistos como, né, gestos de... Por exemplo, eu estava no supermercado e eu ia comprar uma pimenta. Só que o pacote da pimenta estava muito grande e, como era embalado pelo supermercado, eu chamei o rapaz, pedi para que ele dividisse ao meio. E ele, não, eu não posso. E eu expliquei para ele como o Código de Defesa do Consumidor me dava direito, tal. E ele insistindo que não podia. Aí veio um senhor, um homem, disse para ele as mesmas coisas que eu tinha dito e ele pegou o pacote de pimenta e foi dividir. Aí, quando ele voltou, eu perguntei para ele, era necessário o senhor falar para você aquilo que eu tinha dito? É muito, sabe? É muito constante isso. E é por isso que é tão cansativo lutar contra essa mania dos homens falarem pela gente e dos outros homens escutarem só quando a gente tem, de certa forma, um certo apoio masculino, entendeu? Então, são coisas muito simples, são coisas muito triviais, mas que eu percebo nesses gestos, né, esse enraizamento desse machismo. Que parte, antes de mais nada, da gente, né? Somos nós que educamos os homens. Então, a gente precisa também falar sobre a educação de meninos enquanto pequenos, né? Quebrar alguns tabus, quebrar algumas tradições que é do brasileiro, é do ser humano, e começar a colocar homens, meninos e meninas, crianças em pé de igualdade. Então, e por isso que é tão difícil fazer com que as pessoas se conscientizem da importância do feminismo, porque não é só os adolescentes, a gente precisa falar com as mães, a gente precisa... Por isso que eu falei que o feminismo precisa se remodelar, porque a gente precisa alcançar as mães, porque são elas que criam os meninos. Ô Cláudia, tu tocou num assunto que vou te falar uma questão da minha vivência no trabalho, né? Eu dou aula de natação, Cláudia, e os alunos, né? Tipo, a criança de 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, né? Meninos e meninas, né? Uma coisa que eu vejo muito, e eu converso com a minha esposa, eu falo assim que isso é a visão, um homem vendo, né? Daí tu pensa assim, tipo, das mulheres, né? Como tu falou, a questão da criação, né? Das mulheres mesmo, lutar nessa parte também de uma criação mais igualitária nessa questão, né? Porque assim, ó, as meninas de 3 anos, Cláudia, as mães levam para natação, 3, 4 anos, as meninas, elas vão no banheiro, elas usam o maiôzinho, que é uma coisa complicada de colocar. Elas vestem o maiô sozinha, elas tomam banho sozinha, elas entram na piscina, elas saem sozinha, elas vão pro chuveiro, tomam banho, se arrumam, penteiam o cabelo, passam o creme. E as mães falam, né? Vai lá, faz isso. Os meninos, às vezes até irmãos, a mãe leva no banheiro, troca a roupa, arruma a sunguinha, que é uma coisa fácil de colocar, porque é uma cuequinha, né? Não deixa o menino ir sozinho no banheiro masculino. Ela pega o menino de 5, 6, 7 até 8 anos e leva no banheiro masculino e para trocar o menino, para tipo, trata o menino como um príncipe e trata uma menina, tipo, a menina ela tem que ser responsável, ela tem que saber fazer tudo. O menino, ele é tratado como um príncipe, sabe? Claro, na minha visão, vendo a luta das mulheres, eu vejo assim, ó, cara, isso é muito errado, porque essa criança vai crescer como eu cresci e tive que aprender a mudar algumas atitudes, né? Isso é um exemplo de tantos outros que a gente percebe na diferenciação dessa educação. Por exemplo,
Por que que os homens são tão, vamos dizer assim, despudorados, né, quando querem fazer xixi no meio da rua? Não é só porque o órgão sexual facilita isso, mas é porque os homens, na sua grande maioria, são criados para não terem esse problema, né, de chegar, encostar num muro. Pode ter 500 pessoas olhando, eles vão lá e fazem xixi na frente de todo mundo. A menina não faz isso, não é porque o órgão sexual dela não é um falo que permite, né, essa manipulação. É porque ela não tem esse benefício, entre aspas, né? Que é uma falta de educação. Por quê? Porque quando a menina é pequenininha, que ela diz, mamãe, eu quero fazer xixi. Não, aguente aí, segure aí, que a gente a gente chega numa lanchonete, a gente chega numa loja, chega na casa da sua avó. Mas o menino não, falou, mamãe, eu quero fazer xixi, não estou aguentando. Ah, meu filho, encoste aí, né? Abra aí o zíper. Então, são coisas que parecem ser bobas, mas que, de uma certa forma, vão moldando esses caráteres de maneira muito diferente. Porque ao homem, de alguma forma, é dado o benefício de que ele tudo pode. E que a menina, não. Então, isso também é uma questão que o feminismo tenta tratar, né? Que a educação não é que a gente quer que as meninas façam xixi no meio da rua, não. A gente precisa que as mães entendam que quando ela permite que o menininho dela de 4, 5 anos faça isso, ela está, de uma certa forma, programando ele para que isso se repita ao longo da vida. E aí ele faz isso bêbado, aí ele faz isso numa festa, às vezes num descuido se mostra, né? Então, a gente percebe que a criação do homem é muito mais aberta. E a menina não, né? Os ditados populares, prenda seu bode, né? Não prenda sua cabritinha que meu bode tá solto. Não, ele tem que ensinar o bodinho dele, né? Assim que a gente fala aqui no Nordeste, ele tem que ensinar o bodinho dele a respeitar as cabritinhas que estão soltas. Né? Que não é o fato da cabritinha estar solta que o bodinho pode chegar de todo jeito. Que dá liberdade. Entende? Né? Exato, né? É que quando tu começou a falar, eu fiquei pensando o que você tá falando. É que aqui tem um ditado assim, né? Os homens, né? Tem uma mania de dizer assim, eu vou ter um filho, quando ele tiver um filho vai pegar geral, né? Então, sim. quem tem suas cabritas, que prenda, porque meu bode tá solto, né? Cultura então, machista patriarcal, né? Demais. Né? Mas isso também, de alguma forma, é permitido às mulheres, às vezes por imposição, né, do homem, do marido, né? Não, que é isso, você vai reprimir meu filho, ele é homem, ele tem que fazer isso mesmo, ele é macho. Né? Então, a mulher, às vezes, ela é responsável pela educação, mas ela não é culpada daquilo. Porque, nesse sentido também, é imposto a ela que a educação seja balizada em princípios machistas. Querer marcar uma data num programa que pra estar tu, a Karina e chamar a nossa cunhada também para ligar. Eu vou adorar. Vocês conversar, né? Vocês ir falando e eu e o Cramunhão ficar ouvindo e... Eu e a gente é burro, raso, superficial, mas a gente é um ótimo ouvinte, sabe? Então, nosso papel, a gente tá aqui pra ouvir. Nada, a gente é curioso. Vocês são massa, que nem a gente diz aqui, vocês são massa. Uma curiosidade também, como é bode e cabritinha, tu falou aí, né? Aqui na Grande Florianópolis é mamica e pinguelo. Acho que tu tá se referindo à genitália masculina e feminina. Achei engraçado. Eu vou falar alguns nomes, é uma brincadeira que eu sempre faço, tá? Uns nomes. E tu vai falar a primeira coisa que vem na cabeça. Tudo bem? Adoro. Chavoso. Foda demais. Karina. Amiguíssima parceira. Cauê Moura. Não sei. Não, vou esperar um pouquinho para falar alguma coisa sobre ele, porque ele era muito escroto no passado, tá tentando se remodelar, né? Tá tentando abandonar a canalice do passado. Para mim é uma incógnita ainda. Gostei da resposta. Vai ficar essa porque ficou muito boa. Natália Pasternak.
Ai, maravilhosa. Maravilhosa. Uma representação feminina formidável, sabe? Quando eu a via, principalmente na CPI da Covid, cara, eu me senti muito orgulhosa de ser mulher vendo ela. Cortella. Aquele filósofo, assim, não sei, eu não sou muito fã dele, sabe? Eu acho a filosofia dele... Filosofia. Isso. Achei ele muito coach. Eu acho assim, o Karnal, o Cortella e o Pondé, né, é essa leva de filósofos modernos que tentam se encaixar em tudo, quando, na verdade, eles têm posicionamentos muito firmes em relação a algumas coisas, mas para atingir essa população geral, eles se mascaram um pouco. Monja Cohen. Maravilhosa, sensata, uma mulher que passa uma tranquilidade e conhecimento que eu acho muito, muito relevante para o feminismo, mesmo sendo uma religiosa. Falasse um pouco da onde que tu é, porque a gente quer saber, tipo, a cidade, as tuas redes sociais, né, que tu gostaria que as pessoas te seguissem. Fala um pouquinho sobre isso. Bem, como já falei anteriormente, meu nome é Cláudia, eu moro aqui em João Pessoa, onde o sol nasce primeiro, o ponto extremo oriental das Américas, uma cidade belíssima, acolhedora, né, mas extremamente bagunçada estruturalmente, né? Sou professora, atualmente me encontro sem sala de aula, né, por opção. As redes sociais, a pandemia, as dificuldades da sala de aula me afastaram esse ano da sala de aula, né? Eu estou afastada da sala de aula. Sou militante de direitos inalienáveis, né? Como os direitos femininos, como os direitos de negros, de pessoas, de comunidades quilombolas. Adoro os movimentos sociais. Infelizmente, a gente, nesse ano, né, nesses últimos anos, tem passado por dificuldades, principalmente nessa questão de direitos. E eu espero realmente que esse ano seja decisivo para que a gente possa mudar, sabe? E virar a chave desse tempo, né? Parece uma eternidade esse governo, esse mandato do presidente, parece uma eternidade, parece que a gente está num loop infinito de absurdos, impropérios, né? E a gente está no meio do furacão, no meio de um furacão que precisa ser estabilizado para que a gente volte a ser uma sociedade, né, um povo acolhedor, como o brasileiro sempre foi visto do lado de fora, né, do mundo, mas que, na realidade, a gente... Esse reacionarismo, esse obscurantismo sempre teve dentro da gente. E, de uma certa forma, o bolsonarismo acendeu essa chama e essa chama acabou atingindo comunidades que eu tenho uma certa afetação, né? Não digo que eu estou nessas comunidades LGBTQIA+, negros, indígenas, quilombolas, mas que, por afinidade, eu, sempre que posso, né, faço uma defesa mínima nas redes sociais. E é isso, sabe? Estou afastada das redes, né? Também quero dizer isso. Estou afastada das redes, porque também percebi que era um momento, sabe? Que você precisa desacelerar, você precisa se encontrar no meio desse caos que tem sido os últimos anos aqui no Brasil. Quero agradecer demais o convite, né, de Jean, que é alguém assim que eu tenho um carinho enorme, ele, Lamena, e tantas pessoas bacanas que estão lá na Lura. Quero agradecer a você, Cramulhão, né, que não merece esse nome que tem, viu? Pela sua educação, pela sua finesse ao falar comigo, eu lhe daria outra alcunha. Outra alcunha. A gente chama aqui de apelídio. Não sei se vocês já ouviram falar disso. A gente chama de apelídio. É só para PF não me pegar mesmo. Então, eu quero agradecer demais a gentileza, né, de Jean, de ter me chamado, a sua, Cramulhão, de ter me acolhido tão bem, ter me ouvido
né, de maneira tão carinhosa. Agradecer demais a oportunidade e só pedir para que na próxima me incluam, né? Pode deixar. Então, sempre que tiver um espacinho pro convite aí na agenda, a gente vai fazer sim, pode ter certeza. Ô Cláudio, Foi muito agradável. eu só tenho uma coisa a falar aqui. Tá desafastado da rede nada, que eu já vi nos teus stories lá, tu deitada nas redes lá, se balançando na rede, de boa lá. Sim, é lá na minha caiçara. Eu tenho uma... Não sei como é que vocês chamam aí, né? O espaço na praia. Tipo, Sim. E agora? A gente chama de casa de praia, sei lá. Tipo, pousada, sei lá. Eu espero que vocês um dia venham ao Nordeste. Eu quero levar vocês para passar um final de semana lá na Barra de Gramame, para ir lá no ponto de abdução, para a gente passar uma noite muito massa, fazer um campingzinho, um luau. Vai ser top. Eu vi as fotos, é muito lindo. Ponto de abdução alienígena? Porque assim, a gente tem uma casa. A gente tem uma casinha lá na praia que a gente colocou Porto dos Aliens, porque como é numa vila de pescador, cada casinha tem o seu nome, né? Aí tem Porto dos Orixás, Pedra do Sal, tal. Aí a nossa, a gente colocou Porto dos Aliens. Aí tem uma casa, Entendi. A gente fez uma casinha de praia e é muito alta. A gente colocou uma placa lá dizendo que era o ponto de abdução. Muito legal. Olha, vai que, né? Pronto, se vier pra cá já sabe, tem um rolê garantido. Legal. Da mesma forma. Contato com o além. O dia que for vir também pra Grande Florianópolis, o convite tá feito, tá? Vai ter lugar pra bem passar. Acolhida. Então, tudo certo. Os convites estão trocados. Agora é só aparecer dinheiro pra mim ou pra vocês. Não sei se vocês têm, né? Eu tô meio derrubada. Neste momento, não. Também não. Até porque é uma coisa curiosa, né, cara? É tão caro viajar dentro do país, sabe? Tipo, principalmente essa região no Nordeste, dependendo da época do ano, é muito caro pra gente conseguir viajar. E pra fora, rapidinho, você faz um pacote, 2, 3 pessoas, barateia tudo, divide no cartão. É mais fácil. Eu acho que porque eu acho que tem realmente não sei se um incentivo maior do que, sabe, é uma coisa meio controversa, sabe? Em vez de você tentar manter o turismo aqui dentro e a economia aquecida com o turismo interno, acho que às vezes acabam tentando te empurrar pra fora, sabe? Pra fazer o jogo do offshore do Paulo Guedes funcionar. Cara, eu pensei no Paulo Guedes agora. Esse cara... Puta que pariu. Eu lembrei dele mandando as empregadas ficarem aqui, pô. Deixar de estar andando na Disney. Deixar a Disney para os barões, para a elite. Foda, né? Até nisso o trabalhador precisa de alguém para dizer a ele onde ele vai ter que ir. Que ele pode fazer. Que ele pode fazer. Até que nem o Dória perguntando quem aqui já foi para Dubai, né? Para os trabalhadores, né? A galera de um salário mínimo. Não, cara. Bicho, e o pior foi aqui, né? Tu sabe que foi aqui isso, né? Sério? Foi aqui na Paraíba que ele perguntou. Desgosto. Foi aqui na Paraíba que ele veio e perguntou isso. Meu Deus do céu, o pessoal não sai nem daqui pra Cajazeira, não tem dinheiro. Não, e honestamente, de coração, convenhamos, cara, Dubai é só um grande centro de capitalismo, porque não deve ter absolutamente quase nada de realmente interessante culturalmente pra tu visitar e conhecer, sabe? Tipo, tem lugares muito mais interessantes espalhados pelo mundo e às vezes até na América Latina que você deveria conhecer e você não conhece, se preocupando em fazer uma viagem idiota pra ver Mickey Mouse, sabe? Não é isso, cara, é só pra ver, assim, pra colocar nas redes pra ganhar like, né? Porque se você postar uma foto num lugar humilde, simples, né? Mas que tenha a sua beleza natural, sim, não ganha tanto like. Mas você imagina, você colocar uma foto... Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O pessoal daqui tá tirando foto na estátua da Van. Caralho. Ai. Bicho, tem sido agora o meu parâmetro de amizade. Se alguém postou uma foto na estátua da Van, eu excluo e bloqueio. E ainda denuncio. Denuncio ele. Sem piedade. É foda. A gente tem essa mania, né, de querer símbolos estrangeiros quando a gente tem muita coisa massa aqui. Pô. Cada uma aqui. Ô, Cláudia, só uma pergunta. Se você pudesse ir para qualquer lugar do mundo agora, aonde você iria? Uruguai. Legal. Com certeza.
Motivos diversos. recreativos. Sim, recreativos, com certeza. É um lugar muito alegre, né? Muito. É um lugar, assim, além de ser alegre, tem uma gastronomia que casa com essa alegria, sabe? É muito churrasco. A gente. Ô, Não sei se tu é Cláudio, vegana ou vegetariana, né? Então não sei se te apetece. Eu não tenho problema com carne, não. Sou muito fã de saladas e tudo como carne, mas eu prefiro saladas e verdura. Mas adoro carne também. Churrasco, pode me chamar que eu tô colado nisso. Eu acho que é o preço da carne, na verdade, que tá me fazendo tomar um ranço de carne. Ah, faça, com certeza. ô, Cláudia, Beleza. teve dois amigos que participaram já aqui do podcast Fala Mais Bebe, que é o Igor Seco e o Nhoque do TH Show, e eles fizeram um mês atrás, foi uma Final do excursão. ano passado. Foi final do ano passado. Começo de dezembro do ano passado. Uma excursão pro Uruguai pra Canábica. Qual que era o nome do evento? Feira Canábica do Uruguai. A Feira Canábica. Daí fizeram a excursão pra lá. Uau! Daí lá, tipo, Ah. tem influencer lá, que é colega deles, que levou eles pra... que é cozinheira, só cozinha com a cannabis, assim, loucuras. Além de ter essa facilidade do comércio, né, ainda tem essa questão social. A cannabis não é vista lá como é vista aqui, né? Lá tem a questão financeira, econômica, e tem a questão social, que é muito importante. E aí, mais uma vez, eu volto, né, assim como minha amiga Karina, a gente volta para a educação. O Uruguai tem uma das melhores educações da América Latina. Né? Então, isso também diz muito da sociedade, de como o povo enxerga isso. Né? Tudo parte da educação. A educação é a chave para tudo. E talvez eles tenham percebido que essa chave precisava ser virada há muito tempo atrás para que hoje eles estivessem nesse patamar que eles estão. Né? Isso é importante. Eu não vou perguntar agora pro Cramunhão para onde que ele iria, porque ele sempre responde Coreia do Norte, né? Então, eu vou... Sério? Tem que desmistificar, né, gente? Tem que desmistificar. É um lugar difícil de se ir, de se ter notícia, você tem que, né, ir lá com os próprios pés para conhecer. Então, o ruim é que pessoal... você não vai conseguir documentar, né? Dá, fácil. Na mente. Não, fácil, gente, calma. O pessoal tá achando que é esse bicho todo. Não, assim, me esclareça se eu estiver errada, né? Mas, assim, até eu tinha visto uma reportagem na Band desses caras que fazem turismo e que até um asiático, um descendente de asiático aqui, né? Eu não sei se é Ninsei, Sansei, que trabalha na Band, que faz um programa de turismo, e ele falou da dificuldade que foi para ele manter os aparelhos eletrônicos com ele. E quando ele entrou lá, a primeira coisa foi o recolhimento desses aparelhos, né, e que ele só podia ir em determinados pontos, né, com um guia, né, que tinha, de alguma forma, um controle sobre registros lá. Se eu estiver errada, por favor, me corrija nesse sentido. Não, pode ser um ponto, mas é um ponto da Band, né? Então, não sei até onde isso pode realmente ser. É que, na verdade, eu acompanho um cara chamado Rubio, né? O camarada Rubio, nas redes, e ele passou um tempo na Coreia do Norte, e vale a pena conhecer ele, conhecer o material dele, o que ele fala. Ele já falou sobre a Coreia em podcasts e tal, e ele dá uma Já anotei o nome dele aqui já. Pode seguir que o cara é bom. O cara fala muito sobre Segunda Guerra. O cara é fera demais. Pode ir, a dica é muito boa. Show. Vou sim. Preciso, então, conhecê-lo. Ou se não desce Coreia do Norte, a gente pode ir pra Cuba, né? Cuba, turisticamente, historicamente, é um lugar muito interessante de se conhecer. Muito. Tenho, inclusive, muitos professores que foram na época da... Lucas Rubio, o nome dele? Isso. Fazer uma propagandazinha aqui do cara. Não se preocupa, depois também a gente passa os links. Arrasou. Já achei aqui, já marquei ele como favorito. Então vou pedir agora pro pessoal, né, ouvir esse programa, passar pros amigos, compartilhar
vai estar em todas as plataformas, né, de agregadores de podcast, desde Spotify, Deezer. Fala outra aí, Gugu Cramunhão, que eu esqueço o nome delas. Spotify, Deezer, acho que, sei lá, é esses aí. Tudo. Tá em todos os agregadores, cara. Google Podcast, Apple, sei lá, não sei quais outros. Qualquer lugar que você escute eu música, uso só né? o Google e Spotify, cara. Então não... Eu também uso só essas. Então, pessoal, um abraço. Espero que vocês tenham curtido esse papo até o final. A Cláudia vai voltar outra hora. E falou. Vamos sim. Cheiro, pessoal. Obrigado, Cláudia. Tchau, tchau. Agradeço demais. Cheiro pra vocês. Fora Bolsonaro! Isso aí. Genocida, bolsa de cocô. Genocida. Ainda vou ver esse cara na papuda ainda e espero estar viva. Ah, com certeza vai estar, né? E a gente acho que a gente pode esperar um tribunal internacional pra punição ser pesada mesmo. Vai ser lindo, né? Vai ser lindo e vai entrar pra história. Antes entregando a faixa pro Lula, que é o cara que ele mais odeia, né? Ah, nossa, vai ser perfeito, né? Vai botar ser... a cereja no bolo. E outra, né? Acho que a cereja do bolo vai ser a Pablo Vittar, né? Descendo a rampa com o Lula atrás e chamando a galera. Carregando o Lula no colo. Que nem mesmo. a filha do Olavo de Carvalho falou que se ela tiver alguma herança dele, vai doar tudo pra campanha do Lula. Eu vi essa notícia, achei fantástica. Né? Até porque, assim, a relação dela com o pai já estava bastante desgastada, né? Ela já não tinha relação realmente de pai e filho, né? Não tem como, né, cara? Como é que você vai conseguir considerar um sujeito daquele como pai, né? Nossa. Coitado. Ou então, como considerar aquele sujeito um ser humano, né? Só a gente começa por aí. Isso é muito difícil. Eu vou parar de gravar aqui, que a gente não vai acabar nunca aqui. Eita, é verdade. Fica como uma estrinha das ofensas que faltaram no episódio. O episódio foi tão bonito e tão polido, tá ligado? Ficou umas ofensinhas no final. We'll be right back.